Então, a aula de hoje é sobre geração, né, de sinais analógicos do PWM. Tá? O PWM, a sigla, né, quer dizer, Pulse, né, Weight Modulation, né? Então, uma modulação por largura de pulso. Tá? Bem, o que é essa técnica, resumindo? Né? Bem, quando a gente está trabalhando com microcontroladores, né, sistemas digitais, os nossos sinais, eles são digitais, né? Ou seja, eu não tenho lá uma onda contínua, né, como um seno, né, alguma coisa desse tipo. A gente tem ondas quadradas, tá? Agora, será que é possível, né, mesmo no sistema digital, a gente pode estar emulando, né, sinais, né, analógicos como o seno e cosseno? Então é isso que o PWM, né, possibilita que a gente faça isso. Tá? Então isso vai ter em quase todos os microcontroladores. O Arduino, né, também tem. Né? Então o Arduino faz o seguinte, no caso do Arduino ele pega alguns pinos digitais, né? Eles têm, não são todos os pinos, tá? Alguns dos pinos do Arduino podem ser utilizados, né, com PWM. Né? Agora, como é que a gente identifica, né, quais são os pinos, né, que tem o PWM? Agora ficou meio assim. Deixa eu carregar aqui o Tinkercad, mostrar aqui, ó, como é que é fácil de identificar. Já vou abrir aqui. Então, ó, aqui nós temos, essa aqui é a primeira prática de hoje, né? Então, ó, aqui está a placa Arduino, né? Então, ó, aqui estão os pinos digitais, né? O 0, 1, 2, 3, 4, até o 13. Então, são 14 pinos digitais, né, que tem no Arduino. Só que não sei se dá para ver aqui, né? Mas, ó, deixa eu entortar ele aqui, né, para ficar mais fácil de ver, né? Tá vendo que no Arduino, ó, tem alguns pinos, né, na numeração dele. Antes do número tem um tio, né? Tá? Esse tio aí é para fazer uma distinção dos pinos digitais que tem PWM. Tá? Então, todos os pinos do Arduino, né, que na numeração dele aparece na placa, aparece um tio na frente, que nem o 3 aqui, ó. Tio 3, né? O 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. Então, são pinos que têm PWM. Okay? Então, toma cuidado, não são todos os pinos, né, digitais do Arduino que podem trabalhar com PWM. Só aqueles que estão identificados, né, com essa simbologia aqui, ó, com esse tio aqui na frente. Tá? Então não são todos, né, mas a gente tem aqui no caso, são 6 pinos, né, no Arduino Uno. Né? Agora, nas outras versões de Arduino, podem ter mais ou podem ter menos. Né? Então aí você vai ter que ver na especificação quais deles que podem ser utilizados. Tá? Então eu coloquei assim, né, que o PWM é uma técnica para obter resultados analógicos por meios digitais, variando o valor médio de uma forma de onda periódica. Tá? Então aqui precisa lembrar um pouquinho, né, um pouquinho lá da matemática. Tá? Então só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar o meu tablet. Né? Deixa eu abrir aqui uma janela. Então, ó, normalmente a gente tem, né, as funções do Arduino, do digital, né, ondas assim, ó. Tá? São ondas quadradas. Tá? Pegando uma delas aqui, ó, vamos ter aqui um sinal, né? Então, ó, aqui tem um certo nível e desce. Deixa eu trocar a cor só para ficar um pouco diferente. E aqui. Tá? Então, isso aqui é o período dele e esse pulso aqui fica repetindo. Né? Então, o que a gente faz? Então, ó, nesse caso aqui, como é aqui um valor constante, né? Põe aqui então um valor V, né? Portanto, né, a forma de onda dessa função aqui, ó, é um V que varia no tempo, né? Que ela é assim, ó. Vamos colocar aqui um T0, né? Então, ele vale V, né? Se o T for menor ou igual a T0
maior ou igual a zero. Tá? Só que ele vale zero, né? Vale zero se o t, né, for menor ou igual a t e maior do que t0. Tá? Bem, essa é uma onda, né, uma onda quadrada, né, que tem um certo pulso aqui, né, durante um certo intervalo de tempo. Tá? Agora, qual que é o valor médio, né, dessa função aqui? Então, ó, o valor médio vai ser o valor da integral de 0 a t, né, de v de t dt. Tá? Fazendo isso aqui, ó, vai ser, ó, a gente pode colocar isso aqui, né, com uma soma de duas integrais, né, porque já que esse período aqui é dividido em, né, em dois pedaços, então pode calcular ó, de 0 a t0, né, de v de t, né, dt, mais de t0 a t, v de t, dt. Tá? Bem, de t0 a t, né, v de t vale zero. Tá? Então, essa integral aqui, ó, vai dar zero. Então, vai sobrar só essa parte aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 0 a t0. Quem é vt? Vt é esse v, é um valor constante. Então, v dt. Mas a integral de constante, né, como é uma constante, pode ficar para fora da integral. 0 a t0 dt. Né? Ou seja, isso aqui é v vezes t, né, entre 0 e t0. Então eu substituo aqui, ó, vai ser v, né, de t, agora t substituído por t0, t0 menos 0. Tá? Ou seja, é v vezes t0. Ok? Tá? Então, isso aqui é como se a gente pudesse dizer o seguinte, ó, v vezes t0 é como se a gente tivesse calculado a área, né, desse... Opa, eu esqueci uma coisa na forma, tá? No valor médio, aqui tem 1 sobre t, né? 1 sobre t, 1 sobre t, 1 sobre t, né? Então aqui vai ficar dividido por t, aqui também vai ficar dividido por t, t e por t. Tá? Então, ó, opa, t0 não, né? É t, né? Ou seja, é v de t0 dividido por t. Tá? Bem, esse é o valor médio. Só que quando você calcula isso daqui, né, esse valor médio, ele vai dar mais ou menos por aqui, ó. Né, esse valor médio aqui. Tá? Né? Então, quando a gente usa, né, calcula o valor médio, né, dessa forma de onda aqui, né, dependendo da largura, tá? Dependendo dessa largura aqui, ó, né, o valor médio pode mudar, tá vendo? Porque ele depende desse T0, né? Então, ó, o valor médio é igual a esse V, né, vezes o T0 dividido por T. Então, ó, o T0 é esse intervalo de tempo, né, que a fonte, né, tem uma tensão constante, tá? Dividido pelo período. Então, T0 é essa relação aqui dividido por essa. Tá? Quando o T0, se eu mudar o valor T0, por exemplo, se eu colocar ele mais para cá, não, mais para cá, essa integral vai ser menor. Se eu colocar esse T0 afastar para lá, né, essa integral vai ser maior, o valor dela vai ser maior. Portanto, esse valor médio, né, esse valor médio, ele pode subir ou descer. Então, ele pode subir ou pode descer. Tá? No mínimo, né, se eu faço esse T0 encostar no zero, né, então o valor médio é zero. Se eu pego esse T0 e encosto ele lá no período, eu tenho, ó, toda a área desse retângulo. Tá? Então é isso que o PWM trabalha. Né? O que a gente vai fazer? Bom, nós vamos começar a mexer, né, com essa largura, olha, a largura deste pulso aqui, ó. Tá? Ou eu aumento ou eu diminuo. Se eu aumentar, eu aumento o valor médio. Se eu diminuir, eu diminuo o valor médio. Tá? É essa a proposta do PWM. Bom? Agora, se essa mudança, ó, eu vou para lá, para cá, né? Ela, por exemplo, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, durante um certo intervalo de tempo, né, a tensão, ó, é um valor médio, tá, por exemplo, nesse valor aqui. Tá? No outro instante,
eu alarguei um pouquinho mais esse T0, aí o valor médio subiu, ó, então ele ficou assim, tá? Aí, ó, num outro intervalo de tempo, eu aumentei o valor o T0 um pouquinho mais, né? Eu abri ele um pouquinho mais, portanto o valor médio subiu, né? Aí logo depois, em vez de aumentar, eu diminuí. Opa, se eu diminuir, eu caio para cá, tá? Se eu diminuir mais ainda, não, eu diminuo um pouquinho mais, e assim por diante. Tá vendo que agora eu começo a variar, né? Essa onda quadrada agora, né, parece uma escadinha, né? Ela sobe, depois ela desce, sobe e desce, né? Se eu fizer esse intervalo aqui, ó, de mudança bem pequenininho, bem curto, eu posso começar a pegar essa função aqui, ela vai ficar alguma coisa parecida com essa, assim, ó, né? Alguma coisa parecida assim, ó, tá? Ou seja, ó, né? Parece uma senoide, só que ela tá cheia de escadinha aqui, né? Cheia de degrauzinhos aqui. Para eu diminuir esse degrauzinho, é só diminuir, né, esse tempo, né, esse tempo de mudança, né, de um estado para o outro. Tá? Então o que a gente a gente faz é exatamente, né, aumentar ou diminuir essa largura, né, desse T0. Tá? Então o que faz o PWM basicamente é isso. Então vamos voltar para lá. Onde é que tá? Aqui, né? Tá? Essa largura que a gente muda, né, é o chamado, é o que se chama aqui, ó, de Dutch Cycle. Tá? Então, ó, esse tempo, né, de Dutch Cycle, o ciclo de trabalho, e sua alteração provoca mudança no valor médio da onda, né, indo desde 0, ou seja, ó, 0% de Dutch Cycle, a 5 volts, né, se você está trabalhando com 5 volts, tá? Então tem 100% do Dutch Cycle, tá bom? Então, o Dutch Cycle é fácil de calcular, né? O Dutch Cycle, basicamente aquele T0 que eu estava mostrando para você, dividido por T, né? Como normalmente o Dutch Cycle é dado em porcentagem, então a gente multiplica isso aqui por 100%. Tá? Se esse T0 for metade do T grande aqui do período, né? Tá? Então meu Dutch Cycle vai de 50%. Tá? Então o meu valor médio vai ser metade dos 5%, dos 5 volts aqui, né? E assim por diante. Né? Lá no Arduino, né, quando eu coloco um sinal, né, PWM usando ou o pino 3, ou o pino 5, ou 6, o 9, o 10 ou o 11, né, eu posso utilizar esse comando aqui, ó, esse analog write. Então, ó, a gente normalmente usa para pino digital, né, o digital write, tá? Então é muito comum a gente pegar nesses pinos digitais, quando você quer colocar alguma informação lá dentro, né, dentro dele, a gente usa, né, o comando digital write, tá? Mas quando a gente está trabalhando com o PWM, a gente pode usar também, né, o analog write. Então o analog write faz o quê? Né, ele escreve ou ele coloca, né, naquele pino, tá, uma determinada informação, e é uma informação analógica, tá? Então, ó, a sintaxe é essa, analog write, tá? O número do pino, que é um desses daqui, um desses 6 aqui, tá? E o valor do sinal PWM, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Ok? Então, esse sinal PWM está relacionado, né, com esta informação aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos vendo, seguindo mais para frente, ó. Bem, aqui é a relação, como é que a gente usa esse comando, né? Então, note que as portas PWM são todas digitais, né? Porém o sinal é modulado como se fosse um sinal analógico, tá? Então a gente está mascarando aí, né, o efeito, tá? A gente, em vez de ter um sinal, né, perfeitamente contínuo, né, ela não é contínuo, né? Ela é cheia de escadinha, tá? Então só que as escadinhas têm uma largura muito estreita, tá? E parece ser contínuo. Então, ó, aqui mais, ó. A função analog write escreve um valor PWM em um pino digital que possui a função PWM, né? Então, após a chamada dessa função, o pino passa a operar como uma onda quadrada de frequência fixa com Dutch Cycle conforme o valor passado pela função. A frequência dessa onda na maioria dos pinos é em torno de 490 Hz, né?
Somente os pinos 5 e 6 do Arduino Uno, né, operam em 980, o dobro da frequência. Tá? Então, para utilizar a função Analog Write, deve-se configurar o pino correspondente como saída digital. Né? Ou seja, você tem que colocar lá pin mode, né, o número daquele pino como output. Tá? É interessante notar que as saídas não são conversores digitais analógicos, né, como o nome sugere. Esses pinos não estão relacionados a entradas analógicas. Então, ó, aqui é como a gente tem a função, né? Ó, a gente tem aqui um pulso, então o sinal PWM ele possui um ciclo de trabalho que determina com que frequência o sinal, né, muda do nível high para o nível low. Tá? Então, aqui novamente, ó, tem a nossa onda quadrada, então ó, tem um período, tem um tempo aqui que ele fica em nível high, né, e um outro tempo que ele fica em nível low. Tá? Depois ele repete de novo, né, esse esquema. Bem, essa parte em vermelho aqui, né, a gente vai chamar de pulso. Tá? Então aqui tem um pulso. Então, nesse caso aqui, ó, como é que a gente calcula o duty cycle? Então, o duty cycle vai ser, ó, a largura do pulso, então essa largura aqui, ó, tá? Então essa largura, né, dividido pelo período. Tá? Então lá naquele desenho eu chamei de T0 dividido por T, né? E vezes 100%, né, para dar o valor do duty cycle em porcentagem. Bom? Por exemplo, olha, se eu colocar, né, por exemplo, eu vou colocar aqui um Arduino, né? Vou pegar aqui de novo uma. Suponha que eu. Vou colocar mais para baixo. Né? Aqui eu tenho um Arduino. Aqui está o Arduino. Né? Vou colocar aqui, ó, né, usar um pino, por exemplo, o pino 5, né, com PWM, né, e vou alimentar aqui, ó, uma lampadinha. Tá? Tem uma lâmpada aqui. Tá? Aí, ó, nesse pino 5, eu uso esse comando, né, analog write. Tá? No pino 5, eu vou colocar aqui uma informação a respeito do duty cycle. Né? Bem, só para a gente antecipar, mas ó, esse valor que vai vir aqui, né, esse valor que vai vir aqui, é um valor que está entre 0 e 255. Tá? Então, 0 corresponde, né, a 0 volts, tá? E 255, né, a 5 volts. Ok? Então, vou colocar aqui, vou chamar de X. Então, se você fizer X igual, por exemplo, a metade disso é 125, mais ou menos. 125, deixa eu ver, 127, tá? 127 é quase, né, a metade disso daqui, ó. Se o X for igual a 127, se você colocar isso no programa do Arduino, né, nesse pino aqui, ó, então o que vai acontecer? Esse pino PWM aqui vai estar com 2,5 volts. Tá? Ele vai acender a lâmpada? Provavelmente sim, mas o brilho dele não vai estar tão, né, tão brilhante assim. Tá? Se eu por acaso mudar um valor de X aqui, ó, né, esse X, e passar a ser, por exemplo, 200 é maior que o 127. Tá? E já está mais próximo dos 5 volts. Né? Ou seja, chutando aqui, né? Suponho que eu fui para 3,5 volts. Tá? Então, essa lâmpada, ela agora tem uma tensão aqui maior do que tinha antes. Então, provavelmente ela vai brilhar um pouquinho mais. Tá? Então, a gente fica assim, né? Você variando esse valor aqui do X, né? Você vai variando, né, a tensão em cima dessa lâmpada, ou a tensão PWM no pino 5, tá? E faz com que o brilho da lâmpada, né, ela seja alterada, né, desde o apagado até plenamente aceso. Bom, então quer dizer que dá para a gente usar, né, o Arduino, por exemplo, para controle de iluminação, né? A gente colocar ele, dependendo da situação, né, você faz com que a lâmpada, né,
ela brilhe mais ou brilhe menos, né? Então, se o ambiente estiver muito escuro, então você faz com que aumente, né, o valor PWM de tensão e a lâmpada vai brilhar um pouquinho mais, tá? Tudo bem até agora, Kellen? Tudo bem, professor? Tá. Então, ó, esse esquema tá mostrado aqui, né? Ó. Não. Então, ó, quando a lâmpada tá, né, tá quase apagadinha, não, tá quase apagadinha, o Dutch Cycle dela, ó, suponha, o período disso aqui, ó, vem daqui até aqui, ó. Tá? Isso aqui é o período. Só que a largura de pulso dele é muito estreitinha, né? Então, o Dutch Cycle dele é baixo, né? Ó. Ele é baixo. Portanto, essa tensão em cima dessa lâmpada vai ser pequena. Só que depois, ó, eu aumentei um pouquinho mais essa largura, tá? Aumentou um pouquinho mais essa largura, né? O Dutch Cycle aumentou. Se aumentou, a tensão na lâmpada aumentou também, né? Então ela começa a brilhar, tá? Se aumentar um pouquinho mais esse Dutch Cycle, né? O Dutch Cycle aumentando cada vez mais, o brilho vai ficando cada vez mais, tá? Então, o valor do Dutch Cycle usado pelo Arduino, né, é um inteiro, né, armazenado em 8 bits, né, de forma que seu valor vai de 0 a 255. Tá? Então, por que disso? Né? Porque lá no pino 5, nos pinos digitais do Arduino, são pinos digitais, né, de palavra de 8 bits. Tá? Então lá estão as palavras de 8 bits. Bem, com 8 bits, né, a gente consegue formar números, né, binários desde o 000, né, 00, ou seja, 8 bits, até o 000, tal, 1, né, assim, e até o último, né, que é o 1 do 1. Tá? Se a gente for converter esses números binários digitais, a gente vai ter 0 aqui, depois 1 aqui, e vai até 255. Tá? Portanto, você tem aqui um total de 256 números diferentes, né? De 0 a 255. Bom, então é isso aqui que o Arduino usa, né, para assemelhar aqui, né, ao Dutch Cycle. Tá? Então, quando eu tenho o nível 0 aqui, o Dutch Cycle corresponde a sendo 0%. Quando ele tiver 255, né, o Dutch Cycle é 100%. Em termos de tensão, né, se o binário aqui, o pino, tiver com binário 0, corresponde a 0% do Dutch Cycle, que em termos de volts é 0 volt. 255 corresponde a 100% do Dutch Cycle, né, que em tensão corresponde a 5 volts. Tá? Então a gente vai começar a fazer uma relação, né, tipo regra de 3 mesmo, né? Regra de 3, ó, de 0 a 255, tá? Em relação a 0 a 5 volts. Tá? Um valor que eu defini aqui, ó, para um x que eu escolho entre 0 e 255, vai ter um correspondente ali em y, né, que vai ser um valor de tensão entre 0 e 5 volts. Tá? Então, basicamente é isso aí, né? É basicamente essa regrinha que a gente tem que lembrar. Tá? E daí a gente vai para a primeira prática. Ó. Então, vamos fazer o controle de luminosidade de um LED. Né? Então, para isso a gente vai precisar só do Arduino, um LEDzinho, um resistor para alimentar a corrente nele e montar o circuito. Ó. O circuito é esse daqui. Né? Eu tenho aqui, ó, não, coloquei o LED, né, em série com um resistor. Né? E esse LED aqui, ó, é alimentado pelo pino 3. Ó. Tá vendo? Eu coloquei o pino 3 aqui. Tá? Então, esse pino 3, quando tiver 0 volts, o LED está apagado. Se tiver aqui tiver 255, eu tenho 5 volts em cima do LED, né? Então ele vai ser 5 volts do LED não, né? Tem um resistor aqui que vai consumir uma parte dessa tensão. O programa é esse daqui, ó. Então, coloquei um define, né, para definir aqui o pino que eu estou utilizando. Então, o pin do LED, né? Então, o pino do LED vai ser o pino 3. No setup, eu só liguei aqui a serial, né? E informei, né, que o pin LED, né, que o modo dele é um modo de saída, né? E lá no loop, ó, eu fiz um forzinho, né, um loop, né, fazendo ó, o i, essa variável i indo de 0
até 255, tá? De 1 em 1. Podia ser menor ou igual aqui, né? Tá? Coloquei só menor, podia ser menor ou igual, né? De 1 em 1. Tá? Então, para cada valor de I, ó, eu estou chamando aqui, ó, analog write pin LED I. Então, quando o I é igual a 0, né, eu estou colocando 0% do duty cycle. Né? Quando o I for igual a 1, tá? Então eu já tenho um duty cycle diferente de 0. Estou informando lá na serial, né, um valor desse I, e depois eu dou um atraso de 100, né, 100 milissegundos, né, para ele ficar repetindo isso. Né? Então, ó, o que vai acontecer, antecipando, né? Quando a gente começar a executar esse loop, né, então o primeiro analog write, né, faz jogar 0 volts no pino 0, não vai acontecer nada com o LED. À medida que o I vai aumentando, né, a tensão no LED vai aumentando também, né, até que ela vai ter, né, um pleno brilho, né, e depois ele zera. Né? Então, aí terminou esse for, terminou o loop, né, o Arduino faz voltar de novo para cá do loop e vai repetir isso novamente. Então, esse LED vai, né, ele está apagado, vai acender até o seu brilho máximo, né, depois ele apaga e assim por diante. Então, fica um LED piscando, tá? Então, vamos lá, vamos ver que, lá no como é que isso é feito. Estou trazendo ele aqui, ó. Tá lá. Eu coloquei um LED. Acho que o vermelho fica até melhor. Vamos ver assim. Fica, ó. Aqui está o programa, né, e vamos iniciar a simulação. Deixa eu ver se dá para ver. O brilho dele não está muito legal, né? Vamos tentar trocar vamos ver se no amarelo, né, fica melhor. Mais ou menos, né? Dá para perceber ou o LED está brilhando, ele está apagando e acendendo, devagarinho? Dá pra perceber um pouquinho. Tá, ok? Então, ó, a gente consegue fazer com que esse circuito aqui possa ser até controlar uma lâmpada, né, normal. Só que não dá para fazer diretamente aqui, né? Porque a corrente é muito pequena, né? A tensão é muito pequena também. Então, para uma lâmpada de 110, né, volts, né, já não poderia ser através desse circuito. Eu teria que colocar aqui, né, fazer uma circuitaria aqui, um complemento, para a gente poder controlar, né, um circuito que tem uma tensão maior, tá? Mas daria, né, para fazer o controle por aqui, tá? Por exemplo, eu coloco aqui que a gente vai ver mais para frente, né, um sensor de luminosidade, tá? Então tem um sensor captando, né, a luz no ambiente, né? E esse esquema aqui, né, que faz com que eu aumente ou diminua o brilho de uma lâmpada, né? Então, quando o sensor de luminosidade ele estiver captando, né, muita luz, tá? Eu faço com que eu diminua o duty cycle dele para que a lâmpada, né, tenha um brilho, né, menor, né? Tá? À medida em que o sensor de luminosidade vai captando pouca luz, né, está entardecendo, eu vou aumentando, né, o valor desse duty cycle de tal forma que a luz, né, naquele ambiente esteja, né, sempre adequado, né, para você poder trabalhar, fazer leituras e assim por diante. Tá? Então é um negócio legal. Então a gente vai voltar a esse tipo de situação quando a gente for ver os sensores de luminosidade. Tá? Bem, deixa eu ver aqui mais se tem mais alguma coisa. Acho que aqui não tem mais nada. Deixa eu ver a nota que trata de um pino PWM, escrita para ele lá. Tá, aqui já. Né? Nessa prática 2 aqui, né, a gente vai começar a ver melhor o que vai acontecendo, né, em termos de sinais. Né? Tá? Porque aqui eu estou utilizando, né, um próprio Arduino. Eu não vou estar utilizando aqui um potenciômetro, né, de 10K.
Eu vou usar dois aparelhos aqui do Tinkercad para a gente poder ver, né, os sinais, como é que eles estão aparecendo, tá? Então dá uma olhada só, gente, ó. Né, nesse circuito aqui eu tenho aqui, ó, o meu potenciômetro. Esse potenciômetro aqui, ó, tem 3 pinos, tá? Então aqui é como se ele trabalhasse assim, né? Eu tenho uma assim, eu tenho um baita de um resistor aqui, tá? Então eu vou chamar, isso aqui é o pino, acho que aqui eu coloquei o VCC, aqui eu coloquei o GND, né? Então, VCC, GND, e tem um pino do meio, tá? Então esse pino do meio tá pegando aqui. Então aqui eu tenho, ó, 5 volts, aqui eu tenho o terra, tá? E eu estou captando, né, a informação por aqui. Então, ó, se esse cursor, né, se esse pino aqui, ó, né, ele está nessa posição, então vai vir uma corrente que passa aqui, ó, né, passa por aqui, passa por esse resistor e vai vir para cá, tá? Vai vir por esse lado aqui. Então ele está vendo apenas, né, esse pedaço de resistor aqui, tá? Bem, à medida em que eu vou avançando esse cursor para a direita, né, eu estou pegando uma maior fatia, né, desse resistor, tá? Então o potenciômetro nada mais é, né, do que um dispositivo de resistência variável, tá? Então à medida que eu vou girando, né, esse potenciômetro aqui, né, eu vou mudando a posição, né, desse eixo, né, e aí eu vou abarcando menos ou mais resistência, tá? Então, olha só como é que está o circuito. Então, os potenciômetros aqui, eu liguei ele no VCC e no terra. Então, ó, ele está aqui, vamos colocar aqui o VCC, né? Aqui tem um resistor, e assim por diante, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, essa parte aqui é o meu potenciômetro, tá? Eu estou representando aquele pino do meio por aqui. Então, à medida que eu vou subindo ou descendo, né, estou pegando esses resistores de cima, ficando maior ou menor, tá? Mas subindo e descendo. Então, é como se eu tivesse aqui um divisor de tensão. Então, essa tensão Vout, aqui, ó, vamos chamar isso aqui de VRA-RB, tá? Então, ó, essa tensão vai ser o RB dividido por RA mais RB. Ou seja, né, o meu Vout, né, como RA mais RB é resistência de potenciômetro, né, 10K, então aqui eu tenho, ó, RB dividido por 10K, né, vezes VCC. Tá? Então, ó, quando essa resistência RB, né, for zero, né, ou seja, ó, eu botei esse cursor lá aqui em cima, tá? Portanto, o o RB é zero. Aliás, aqui embaixo, né, como ele vai ser zero, tá? Eu vou ter 0 volts na saída, tá? Porque o 0 dividido por 10K dá 0 vezes VCC dá 0, tá? Mas à medida que eu vou aumentando o valor dessa resistência e chega no máximo dela, né, quando o RB for toda a resistência, que é 10K, vai ficar 10K dividido por 10K, né, ou seja, Vout vai igual ao VCC. Tá? Então, variando o potenciômetro, eu estou variando, né, essa tensão de saída. Então, ela vai de 0 até no máximo 5 volts. Tá? Bem, o que mais que eu tenho aqui? Ó? Além de eu ter conectado, né, esse pino do meio aqui, ó, eu estou jogando ele lá no multímetro. Tá? Aqui está o nosso multímetro. Eu quero medir, né, essa tensão entre esses terminais. Tá? Ao mesmo tempo, olha, que eu estou pegando nesse mesmo pino aqui, eu estou jogando aonde? Ó? Eu estou jogando nessa porta A0, tá? A porta A0 do Arduino é uma porta analógica. Então eu estou mandando isso aqui lá para o A0. Deixa eu trocar de cor. Ó, eu estou mandando aqui lá para o A0. Né? Então, os pinos analógicos são pinos de entrada, né? Então aqui eu vou poder ler a informação que está aqui dentro. Tá? Bem, se eu vou ler essa informação, né, e eu sei que essa informação vai estar entre 0 e 5 volts.
Bom, então aqui, ó, por enquanto eu não sei o que ele vai fazer, né? Mas eu sei que eu já joguei essa saída aqui, desse pino, o pino do meio do potensômetro aqui. Legal. Bem, o que mais que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o multímetro, né? O multímetro ele está aterrado, né? E o terminal positivo dele, né? Eu estou jogando ele lá no pino 3. Tá? Estou jogando aqui no pino 3. Né? E o pino 3 é um pino de PWM. Tá? Então, a estrutura do hardware é esse, do circuito. Vamos ver agora o que tem dentro do programa. No programa que tem aqui, ó, eu coloquei, agora eu estou associando dois pinos, né? O pino 3, que é o pino PWM, e o pino, né, de leitura de potência, que é o A0. Tá? Estou criando aqui uma variável chamada nível, né? É um número, né? Um número inteiro. Tá? E ele começa com o valor 0. Então essa aqui é a parte, né, das definições das variáveis. Né? No setup, eu só ligo aqui a minha serial, defino que o pino PWM, né, é um pino de saída, né, é o pino 3, tá? E o pino PIN-POT, que é lá do analógico, né, ele é um pino de entrada. Na verdade, nem precisava ter colocado isso, tá? Porque o A0 já é um pino de entrada, né? Legal, então ó, no setup tá feito isso. Só ligamos a serial, né? Definimos que o pino PWM é um pino de saída e o pino de potência, né, da 0 é um pino de entrada. Legal. Agora vamos ver isso aqui, ó. Nível, que é aquela variável inteira, né, que foi definida lá em cima, ele está recebendo o valor desta função aqui, ó, né? Esse map esquisito que está aqui, né? Bem, daqui a pouco a gente vai ver o que faz essa função aqui, né? Mas um dos parâmetros dessa função, né? Ó, um dos parâmetros dessa função está aqui, ó. Vou colocar em vermelho, ó. Tá vendo? Ó? O analog read pot, tá? Bem, o pin pot, né? É o A0, tá? Aquele pino A0, tá? Esse pino aqui é um pino de entrada, né? Então eu estou lendo, ó, tá vendo? Eu estou lendo, né? O que tá, qual é a tensão que o A0 está captando, né? Ó, só lembrando, ó, né? Eu joguei, ó, quem que está no A0, né? O A0 está justamente a saída do potenciômetro, tá? Então na hora que eu vario, né, esse potenciômetro aqui, né, essa saída no meio aqui muda de tensão, né? Muda de valor, que aí corresponde a isso aqui, ó. Essa tensão eu estou jogando lá no A0, né? E o pino A0 está lendo, né, essa informação, tá? Então, o pino A0, ele lê essa informação e passa para essa função map, né? Daqui a pouco eu explico para ela, mas o que, que ela faz, né? Essa função map, ela pega aquela informação de tensão, né? Então aqui tem uma tensão, o Vout, tá? E ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai converter, né? Lembra que o pino A0 ele é um, mesmo que ele seja analógico, né? Ele é um PWM também, tá? Então ele também recebe um valor binário. Só que no A0, nesse pino A0 aqui, diferente dos pinos digitais PWM de cima, o A0, A1, A2, A3, A4 e A5, eles são pinos, né, de 10 bits, tá, gente? Então, ó, os pinos digitais aqui, PWM, né, normais, são pinos de 8 bits. Esses são de 8 bits. Mas esses daqui, ó, eles são de 10 bits. Tá? Bem, se num número que tem 8 bits, né, eu tenho 256 números diferentes, de 0 a 255, quando eu tenho 10 bits, né, a sequência de números vai de 0 até 1023, tá? Ok? Ó? Então ele vai de 0 a 1023. Então, no caso dos pinos, né, analógicos, né, essa sequência de valores, né, de binários é bem maior do que dos pinos de 8 bits. Tá? Então, de novo, né, já que eu vou estar utilizando como PWM, então vai existir uma relação entre esse número 0 e 1023, né, 1020, 1023, vou escrever aqui, né?
Então, ó, vai ter uma relação entre 0 e 1023 em relação à tensão de saída. Então, de 0, né, até 5 volts. Tá? Então, um valor que eu, né, tiro daqui, ó, um certo X que eu tiro daqui, corresponde a um certo valor de tensão. Tá? O que essa função map faz, né, essa função aqui, ela faz justamente, ó, essa correlação, né, entre essa sequência de 0 e 1023 a 0,255. Tá? Então, o que o map faz, né, já que eu vou jogar essa informação, ó, tá vendo que essa informação nível, né, eu vou jogar ela lá no pino PWM, tá, gente? Ó, nível, ó, tá vendo? Um nível aqui, eu vou jogar lá no pino digital, tá? Então, como lá no A0 ele gera um número entre 0 e 1023, antes de eu jogar lá no pino, no pino, pino 5, né? Tá? Eu preciso converter esse número entre 0 e 1023 entre 0 e 255. Ou seja, ó, entre 0 e 1023, tá? Corresponde aqui a um 0 a 255. Ok? Esse VAL, o analog read aqui, né? Ele pegou isso aqui, ó, né? Ó, aqui está 0 a 5 volts, tá? Aqui está o Vout. Tá? Então, esse Vout aqui, o map ele vai converter isso daqui para o número entre 0 e 1023. Por quê? Porque o Vout tem 10 bits. Tá? E esse map vai pegar esse 1023 e vai ver quem corresponde a ele nessa faixa entre 0 e 255. Né? Esse valor aqui, né, é o que ele está chamando de nível, né, o que o programa eu chamei de nível, tá? E está aqui, ó. Bom, bem, em seguida eu tenho apenas uma informação na tela para dizer qual é o nível, né, qual é o valor desse nível aqui, e depois, ó, analog write pin de PWM nível, né? Eu vou jogar então lá naquele pino, lá nesse pino aqui, ó, nesse pino 3, né? Eu vou ver qual é o valor, ó, qual é o valor, né, correspondente a essa tensão no potenciômetro. Tá? Então, ó, e como eu estou jogando aqui no osciloscópio, eu vou ver a forma de onda dela. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Né? Ó, vai começar. Bem, vamos ver o circuito. Onde é que está o link dele? Tá ele aqui. Vou fazer ele para cá. Está o código, a mesma coisa lá. Então, agora eu vou executar. Ó, tá vendo? Né? O pino, esse potenciômetro tá no zero, né? Então ele está marcando aqui aos 5 volts, tá? Então, para a gente mexer isso aqui no Tinkercad, então você clica no potenciômetro, clica, segura, né? E vai mexendo, né? O potenciômetro, ó, tá vendo? Ó, ó, ó o duty cycle dele, tá vendo? Tá mexendo aqui, ó. Ó, à medida que eu vou aumentando a tensão, né? O duty cycle, ó, tá diminuindo a tensão, esse duty cycle está diminuindo, ó, a largura dele, ó. Então, eu vou chegar aqui no, ó, lá, tá vendo? 700 milivolts, né? 500 milivolts, tá? 200 milivolts, assim por diante. Aí eu vou aumentando, né? Voltando, né? O duty cycle, isso aqui é o duty cycle, ó, tá aumentando, tá? Tá aumentando, 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 até que ele fica em 5 volts. Legal? Né? Tudo para mostrar, né, que apesar desse pino aqui ser um pino analógico, né, na verdade ele não é, né, ele só está mostrando, né, valores constantes, né, em curtos espaços de tempo, intervalos de espaços de tempo. Tá ok, gente? Legal? Tá?
Ok, professor. Tá. Professor, uma dúvida. É, A entrada digital, ela só aceita, por exemplo, valores ou componentes 0, 1, né? E a analógica varia, tipo um sensor de temperatura, sensor de umidade. isso, isso. Tá? No caso dos pinos digitais, né, é assim, ó. Deixa eu voltar aqui para nosso cunho. Tá? Quando você tem um sinal digital, a gente está falando de formas de onda, né, que é assim, ó. Aqui, tá? Aqui eu estou falando, né, igualmente espaçadas, mas poderia ser tem, tem sinais desse jeito, tá? Ou tem nível 1, né, ou tem nível 0, tá? Então aqui eu tenho uma sequência, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 e assim por diante. Tá? Então esse é um sinal digital. O sinal analógico, né, ela pode ter coisas mais complicadas, ela pode ser isso, tá? Eu posso ter sinais desse tipo aqui, né? Então eles são contínuos, eles não têm essa borda aqui tão abrupta dessa forma, né? Os sinais são contínuos. Né? O que o PWM faz, né, é que pegar isso aqui, ó, por exemplo, né, discretizar isso aqui, ó, tá? E pegar somente esses pontos aqui, ó. Tá? É quase parecido com uma conversão, né, AD. Tá? Então, em vez de ter isso aqui, na verdade a gente tem aqui uma forma de onda que é assim, não? Vai subindo, depois ela desce, assim, tá? Só que ó, esse intervalinho de tempo aqui, né, é cada vez mais curto, né? Tá? Se ele é cada vez mais fino, né? Essas quebras aqui, ó, né, elas ficam menos nítidas, né? Então a gente não consegue determinar. Então parece que ela é bem sinuosa, né? Fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Agora, como é que a gente faz para aumentar essa quantidade de pontos, né? É aumentando o número de bits. Então, com 8 bits, né? Tá? Então, com 8 bits, a gente só consegue formar, né, números de 0 até 255. Tá? Ou seja, é como se eu estivesse graduando aqui, ó, né, isso daqui de 0 até 255. Né? Então, se eu quero 255, né? E 255 equivale a 5 volts. Se eu pegar na metade, eu tenho 2,5, né? Então, por exemplo, uma coisa. Ó, tá? Aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho 5. Né? E eu só posso variar, né, de 1 em 1, né? Mas eu só tenho que nessa altura aqui, ó. Só tenho 256 pontos. Tá? Se você aumentar, né, por exemplo, nesse mesmo espaço aqui, ó. Aqui era 0 a 255, mas se você puder ser de 0 a 1023, né? Então agora eu tenho mais pontos aqui que eu posso estar dividindo, né? Então, por exemplo, se isso aqui é 5 volts, 5 volts, como ele tem 255 intervalinhos aqui, então cada intervalinho desses aqui vale dá essa quantidade de tensão aqui, né? Tá? Quanto que dá isso aí? 1 dividido 5, 1 por 51, 1 por 50, né? É mais ou menos 0,02, tá? Então, ó, cada intervalo que eu mexo daqui, eu estou variando de 0,02 volts. Né? Agora, se eu estou aqui, ó, então esses 5 volts agora eu posso diminuir em intervalos maiores, né? Ó, vai ser menores, aliás, né? 5 sobre 1023, tá? Que vai ser um número muito menor que esse daqui. Tá? Se fosse 5 sobre 1000, né? Por 5 sobre 1000, 5 por, dá 1 sobre 5,200, né? Tá? Daria 0,005. Tá? Então, ó,
em 8 bits, cada vez que eu saio de um ponto para o outro, eu estou variando de 0,02 volts. Nesse daqui, né, cada vez que eu saio de um ponto e vou para o outro seguinte, eu estou andando 0,005 volts. Tá? Então eu tenho uma precisão maior. Né? Ok? Então, quando a gente está trabalhando com esses pinos analógicos, né, a gente precisa sempre verificar qual é a quantidade de bits que cada um tem. Quanto maior for a quantidade de bits, né, maior a precisão que eu posso ter. Tá legal? Aqui na apostila eu coloquei, né, mais ou menos como é que a gente faz essa conta aí, né? Então, ó, note que outra coisa, né? Não sei se deu para perceber. Vamos voltar lá pro Arduino. Onde é que tá o Arduino? Aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, né? Eu tô vendo, né, o sinal, uma onda quadrada, e aqui no multímetro, né? Tô vendo o valor, né, de uma tensão, tá? Então, eu vario aqui, tá? Eu vario aqui, vario um ponto lá, tá? Esse valor que aparece no multímetro é o valor médio, tá? Né? Então, o multímetro me dá a tensão média, né? Ou seja, aquele cálculo de integral que eu estava fazendo lá no comecinho, né, de cálculo do valor médio, é o resultado que dá no multímetro. Tá? Pode não ser necessariamente, né, esses valores aqui, ó. Por exemplo, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho 20 volts, né? 20 volts daqui até aqui. E aqui tem 10 quadradinhos, portanto, cada quadradinho, né, vale 2 volts. Então, esse sinal aqui tem 2, 4, 5 volts, tá? Ó, tem 5 volts exatamente. Então, no multímetro, eu estou vendo aqui o sinal, está com 5 volts. Só que olha só o que ele está marcando. Está marcando 2 no multímetro. Né? Significa o quê? Né? Significa que ele está pegando, né, fazendo o cálculo da tensão média. Né, um valor médio dessa curva aqui. Por isso que eu coloquei, né, a medição no osciloscópio e no multímetro. Né? O multímetro sempre vai dar o valor médio, tá? Enquanto no osciloscópio eu estou vendo, né, a própria função, né, como é que ela é. Tá? Então é só para um detalhe, né, que às vezes é importante a gente saber disso. Em cada caso, a variável nível, né, está sendo informada no motor serial e é a leitura do pino analógico a zero, né, que está ligado no potenciômetro. O nível na configuração, né, nessa configuração que eu coloquei aqui, ó, tá? Ou seja, ó, nessa posição que eu coloquei no potenciômetro, ele está marcando aqui uma tensão média de 2,5, né? E essa função aqui, ó, essa onda quadrada, parece que é uma onda quadrada bem... o tempo que ela fica em 0, né, é o mesmo tempo que ela fica em 1, né? Ou seja, um dot cycle de em torno de 50%. Então, olha só. O nível da configuração A vale 127, né? Ou seja, ó, na hora que eu usei essa função analog write, né, e passei o valor 127, ó, 127, que é metade de 255, né? Eu estou passando metade, então eu estou dizendo, né, que o meu dot cycle é de 50%. Tá? Então por isso que essa onda quadrada aqui, ó, ela é simétrica, né, com relação ao intervalo de tempo do valor do sinal digital, né, tá? 50% do tempo ele fica em nível low e outro 50% em nível high, né? Agora aqui, ó, 3 volts, né, já fez o seguinte, como é maior do que 2,5, né, que é metade, então isso significa que o dot cycle dele é maior. Tá vendo, ó? O tempo que ela fica aqui, ó, em 1, né, é maior do que o tempo que ela fica em 0. Tá? Então essa largura de pulso aqui ficou maior do que estava lá em cima. Tá? E aqui, ó, é o contrário, né? Ele diminuiu, a largura de pulso ficou mais estreita, logo a tensão, né, medida, também ficou menor. Tá? Como é que a gente faz as contas aqui? Então, ó, o nível na configuração A vale 127, como mostrado na figura. Logo, a tensão equivalente será 127 dividido por 255 vezes 5 volts. Tá? Isso aqui é aquela relação, né? Esse aqui é o dot cycle, né?
a largura do pulso dividido pelo tamanho do pulso vezes os 5 volts. Tá? Então, ó, 127 dividido 55 é quase metade, né? Quase meio. Tá? Meio vezes 5 vai dar em torno de 2,5 volts. Tá? Lá no nível B, o valor que foi passado, né, para o analog read lá do pin do PWM foi 153. Né? Logo, né, a tensão equivalente, ó, 153 dividido por 55, que é o duty cycle dele, né, multiplicado por 5 deu 3 volts. Né? Ou seja, esse 153, como é maior do que o 127 aqui em cima, né, tá? Então ele é maior que 50%, maior que meio. Tá? Né? Deve ser 0,6, né? 0,6 vezes 5, né, que dá 3 volts. Né? No outro, né, a largura de pulso dele, ó, foi colocada com 81, né? O duty cycle então vai ser 81 por 255 vezes 5 volts. Tá? Então, a variável, né, nível correspondente ao duty cycle do pino 3, né, do Arduino. Né? Então, a variável nível corresponde ao duty cycle. Né? Aquela função map, ó. A função map é uma função muito utilizada no Arduino por conta dessas conversões aí. Né? Então ela fica assim, ó. A função map que aparece no código do programa é uma função que facilita o cálculo do duty cycle. Então a função map, ó, usa números inteiros e não irá gerar números fracionários. Tá? Por que ela não vai fazer isso? Né? Porque como é um número de duty cycle, para a gente colocar lá no pino PWM, né, tem que ser o valor inteiro. Resíduos fracionários são truncados e não são arredondados. Então, a sua sintaxe é ó, map, né, que é o nome da função, valor, vírgula, né, de menor até valor maior, para menor, para maior. Tá? Então, ó, isso aqui ele faz o seguinte, ó, primeiro aqui é o valor mapeado. Tá? Então, se a gente for ver lá na função, quem que era o valor mapeado? Ó, o valor mapeado, né, é o analog read pin pot, né? Então, ó, esse cara aqui é um número entre 0 e 1023, tá? Ó, é o valor do Vout. O Vout está lá no pino A0. Pino A0 é um pino de 10 bits. Né? Então, eu vou ler lá um número entre 0 e 1023. Tá? Esse é o valor que eu estou jogando na função map, né? Na função map, para eu poder saber qual é o valor correspondente se ele tivesse nessa faixa entre 0 e 255. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui está o valor do A0, né? Aqui, ó, aqui é o valor do A0, né? Tá? Aqui, ó, ele colocou é o 0 e 1023, tá? Então, se eu aqui, ó, esse A0 está entre, né? Ó, entre esse valor e esse daqui, tá? Para eu converter ele nessa faixa entre 2,0 e 255, tá? Então ele vai pegar esse valor e vai verificar qual deles que ele corresponde. Tá? Na verdade não precisava nem dessa função, tá? Porque ó, veja só, né? Vou fazer aqui, ó, é uma regra de 3, né? Aqui eu tenho 0 e 1023, né? E corresponde também, ó, é a mesma faixa entre 0 e 255. Tá? Eu quero, o A0 me deu um valor aqui, ó, sei lá, nosso V, vou chamar de V0 aqui. Eu quero saber, ó, qual é o V0, né, que aparece aqui. Tá? Vamos chamar de vou chamar de Vx aqui e Vy. Né? Então, ó, esse Vx é o valor que eu passei aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Vx. Então veja só como é que a gente faz. Pode fazer sem usar a função map. É uma relação de regra de 3, ó. Vx, tá? Vx menos 0, ou seja, ó, essa distância aqui está para essa maior, né? Então Vx menos 0 está para 1023 menos 0. Assim como, né, Vy menos 0, que dá próprio Vy, é igual, né, a 255 menos 0, que dá 255. Tá? O que eu quero saber é quem é o meu Vy. Né? Então, ó, daqui eu tiro que o Vy, né, passo 255 lá para cima, vai ficar 255, né, dividido por 1023 vezes
Vx. Tá? Então, como o meu Vx, né, é exatamente aquele valor do A0, né, eu poderia estar utilizando direto, né, fazendo essa continha lá, em vez de usar a função map. Tá? Mas normalmente, né, o pessoal acaba utilizando um map para facilitar né, bastante aí os cálculos. Né? Tá? Porque aí você pode colocar, né, outros parâmetros aqui e assim por diante. Ok? Mas se você não lembrar como é que faz para usar a função map, né, então dá para fazer por regrinha de 3. Tá? Que mais? E nessa prática 3 aqui, essa aqui é um pouco mais chatinha, tá? Deixa eu ver. É, é, o Kelly, a gente pode fazer uma aula na semana que vem? Pode sim, Tá? professor. Porque essa daqui é um pouquinho mais chatinha, né? Porque eu quero simular, né, gerar uma forma de onda senoidal. Tá? Então, por exemplo, ó, eu já vi aqui, ó, né, por essa prática, né, eu consigo fazer leituras, né, lá mexer, por exemplo, lá no potenciômetro, tá? Eu mexo aqui no potenciômetro e essa largura, né, do dot cycle ela vai mudando, né, ou vai estreitando, vai alargando a largura de pulso, tá? Dependendo do ritmo, né, como é que eu faço essa mudança aqui? Né, eu consigo gerar uma variação de tensão aqui que é parecida, né, dependendo do jeito que eu faço, ela pode ficar parecida com a variação de um seno. Tá? O que eu não consegui colocar aqui, né, eu tive uma certa dificuldade hoje de gerar essa forma de onda. Né? Quer ver? Ó, deixa eu só. Tem um detalhe aqui, né, que aqui ó, nesse circuito tem um circuito RC, tá? Ó. Tem um resistor em série com capacitor, tá? Então, ó, eu tenho um resistor, né, em série com um capacitor, assim. E quem alimenta o resistor, tá vendo? É o pino 5, ó. Tá? Então aqui eu tenho o pino 5 lá do Arduino, que é um pino PWM, tá? Bem, qual que é o valor que a gente vai tentar tirar? Eu vou tirar o valor daqui, ó. Esse aqui vai ser o meu Vout. Tá? Como é um circuito RC, né? Esse cara aqui trabalha como se fosse um filtro passa-baixa, tá? Então o circuito RC série, tá? Ele é como se fosse um filtro passa-baixa. Ou seja, ele deixa passar as frequências baixas, né, mas ele impede a entrada de frequências mais elevadas. Bem, o que eu vou fazer nesse pino 5 aqui, ó, fazer esse pino 5 aqui, é simular, né, ele vai gerar uma tensão aqui nesse pino, tá, como se fosse assim, ó, tá, aqui, ó, nesse pino, como se fosse assim, ó, desse jeito aqui, tá? Dessa forma. Só que não ela fica bonitinha aqui, né? Na verdade ela tem aqueles quebradinhos ali, tá? Um outro detalhe, né, é que eu vou ter que dar uma subida nesse, porque aqui tem trechos que é positivo e trechos que são negativos, tá? No caso dos sistemas digitais, eu só consigo, né, pegar valores positivos, né? Então, o jeito que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu sei que aqui está o meu tempo, né? A função ela varia assim, tá? No caso aqui, ó, ela tem 5 volts e menos 5 volts, tá? O que eu vou fazer, né, é fazer com que esse sinal, né, eu vou aumentar o valor desse sinal, fazer com que cada tensão dessa eu vou acrescentar mais 5, tá? Então, esse 5, se eu somar, por exemplo, esse 5 aqui, a menos 5 com mais 5, né? O ponto zero vai vir aqui em cima do eixo do tempo, tá? Então vai ficar uma forma de onda assim, ó. Jeito aqui. Dessa maneira, tá? Então,
ela não vai estar oscilando em torno do eixo T, né? Ela vai estar em torno desse eixo que está aqui, ó. Tá bom? Então ele vai fazer esse tipo de figura, né? Só vou mostrar. Então, aqui já tem um cálculo um pouquinho mais elaborado, né? Ó, né? Essa parte aqui, eu estou definindo as características da minha forma de onda. Então, ó, eu tenho aqui, na verdade, né, um V de T, que é igual àqueles 5 volts, né, vezes um seno de ômega T. Tá? Então, por isso que eu vou ter aquela forma de onda, né, para positivo e negativo, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que eu estou colocando aqui, ó, eu vou adotar uma frequência de 60 Hz, tá? A frequência de 60 Hz. Esse T maiúsculo aqui é um período, né, da onda. Né? Esse W aqui, né, é a frequência angular, que é o 2π, né, vezes F, vezes o valor da frequência. E esse U aqui é um ΔT, né? É como se fosse assim, ó. Eu peguei aqui a minha forma de onda, né? Só que eu não vou pegar ela todinha, eu vou pegar pedacinhos dela, ó. Vou pegar isso aqui, vou pegar esse pedaço, Esse intervalo de tempo aqui, ó, intervalo de tempo, é o que eu estou chamando de U. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a onda toda, ó, peguei essa onda toda, né, esse ciclo todo, e dividi em 100 pedaços, tá? Em 100 pedacinhos. Né? Por isso que eu tenho aqui o N, né, que tá, o N igual a 100. Então eu peguei essa forma de onda e dividi em 100 pedacinhos. Né? Cada pedacinho desse é um intervalo de tempo que eu joguei em U. Então U vai ficar isso, ó. Eu peguei aquele intervalo todo, né? Isso aqui é um T, dividido por N pedaços. Então cada pedacinho desses aqui vale essa quantidade, tá? Aí eu entrei no Cifor e criei aqui um vetor. Não, o sig aqui, ele é um vetor, tá? E tem quantas posições? Ó, tem 100 posições. Então ele vai desde da posição 0, 1, 2 até 98, 99, tá? De 0 a 99 tem 100 pontos. Esse for, né, ele está calculando o valor do seno nesses pontos de intervalo de tempos aqui, e eu estou guardando eles aqui, ó. Então esse resultado, ó, V1, né, V2, V3, eu estou guardando todos eles aqui, ó, V1, V2, V3, está tudo guardadinho aqui, tá? Só que essa conta, esse valor, esse 127 vezes aquele seno mais 1, né, converte essa tensão aqui, né, no número entre 0 e 255. Tá? Então, em vez de eu guardar um valor aqui, ó, em volts, eu estou guardando ele como se fosse um dot cycle, o valor de dot cycle inteiros aqui. Né? Então, nesse setup, a única coisa que eu estou fazendo, né, é que que eu quero fazer uma forma de onda senoidal, né, com uma senoide de valor de pico aqui, ó, 5 volts, né, com frequência de 60 Hz, ela tem que vibrar dessa maneira com esses valores de tensão. Tá? O único detalhe é que eu acrescentei 5 volts em cada uma delas para fazer essa onda subir e ficar tudo no positivo. Tá bom? Então, aqui eu não fiz nada de medição, tá? Eu só calculei, né, teoricamente, quais são os valores dessa tensão, né, numa forma de onda senoidal como essa daqui. Tá? É a única coisa que eu fiz. No loop, né, se você for ver aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um comando while true. Tá? Esse while true, quando a gente lembra que o comando enquanto isso aqui for verdade, faça isso. Só que eu coloquei aqui essa condição sempre é verdadeira, né, porque true, né, quer dizer verdade. Tá? Então, enquanto verdade, né, eu vou ficar rodando aqui, ou seja, isso aqui fica num loop infinito. Tá? Tudo bem, né? Porque eu quero gerar uma forma de onda, né, que vai ficar, né, ela vai gerar essa forma de onda enquanto o circuito estiver ligado. Né? Olha só que ó, o primeiro comando que tem aqui, ó, analog write pin da PWM, o valor, ó, aquele valor desse vetorzinho aqui, que é o dot cycle. Tá? Então estou colocando aquele valor do cycle. Esse porcentagem N aqui, eu vou comentar com você semana que vem, tá?
que é uma coisa meio... o operador, só onde entrar, esse operador porcentagem é o operador módulo, tá? É o resto da divisão inteira por N, tá? Então depois eu mostro para você qual que é o segredinho que está aqui dentro, né? Aqui só tem uma mensagem mostrando o valor do J, né? Que seria o instante de tempo que eu estou medindo, e o valor dessa string aí, desse vetor, né? E faço aqui, ó, esse delay microseconds, né? A gente já usou na semana passada. Ele é semelhante ao delay, né? Só que o delay sem o microsecond, né? Ele faz um atraso em milissegundos, tá? Nesse delay microsecond, pelo próprio nome está colocando, né? Ele dá um atraso em torno de microsegundo. Então, 167 microsegundos, né? Aliás, 167 microsegundos. Então é bem rapidinho isso, né? Então olha só o que vai acontecer quando a gente rodar isso aqui, ó. Tá? Então eu vou iniciar a simulação. Ó, tá vendo? O osciloscópio, né? Ele tá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, ele tá medindo na saída do pino 5, tá? Ó. Ele tá fazendo a medição na saída do pino 5, né? E o multímetro, né, também, ó, ele tá fazendo, o multímetro, na verdade, né, ele não está pegando na saída do pino 5, ele está pegando aqui, ó, entre o resistor e o indutor, o capacitor, tá? Então esse aqui é o meu Vout, né? Só que lá no pino, aqui eles notaram no pino 5, né, que olha a modulação que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é o duty cycle, ó, ele está variando, tá? Essa variação, né, essa forma como ele está variando, ele reproduz aí, né, uma forma de uma variação senoidal, tá? Então esse duty cycle ele está variando senoidalmente, né? E eu estou jogando essa tensão aqui, ó, né, nesse circuito RC. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui eu não consigo escrever, tá? Então, aqui tá o circuito, a fonte, resistor, capacitor e terra. Eu estou pegando um sinal, né, entre o resistor e o capacitor, né? Então, isso aqui é o meu Vout. O meu Vout está dando essa variação de tensão. Tá vendo aqui, ó? Ele vai chegar próximo dos 5, né, ó, depois ele está descendo, ó. Desceu, 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 né? Vai chegar próximo do 0, né? E aí ele vai começar a subir de novo. Ó, começou a subir. Tá vendo? Tá? Então, ó, ele está subindo, 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 subindo. Vai chegar lá no 5. Ó, chegou no 5. Aí ele começa a descer. Ó, desceu, 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 desceu. Vai chegar próximo do 0. Tá? Eu não sei porquê, né? Deixa eu só parar aqui. Ó. Vou colocar aqui, né, esse pino do osciloscópio, vou jogar aqui, ó, onde tem o multímetro, tá? No mesmo lugar que está o multímetro, né? Então deveria dar aqui, ó, uma senoide, né? Só que ela não está dando. Tá meio esquisito essa forma de onda. Tá? Parece que ela não está reproduzindo, né, os valores que estão aparecendo aqui, tá? Eu tentei mudar aqui a escala de segundo, mas não adiantou muita coisa não. Deixa eu ver se aqui tem 5 milissegundos. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. A 1000 milissegundos. Passou 10 milissegundos. É. Ele dá uma certa estabilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. 1000 segundos. Não dá. Vou colocar 3000. É. Não sei, tá muito flutuante aqui. Parece que ele não consegue estabilizar. Não sei se isso aí é um problema do Tinkercad, né? Então eu vou dar um tempinho aqui para ver como é que isso funciona mesmo. Mas
O multímetro dá para ver isso aí melhor. Eu ainda fiz o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu peguei, eu fiz uma simulação disso daqui e peguei os resultados, né? Então, esses resultados que apareceram aqui, ó, e joguei numa planilha, no Excel, para gerar um gráfico, tá? Então, ó, deixa eu mostrar para você como é que ficou no gráfico. Onde é que tá? Aqui estão os dados, mas cadê o gráfico? Sumiu. Tá? Ó, aqui está aqui tá o valor que está saindo lá do multímetro, tá? Deixa eu pegar e selecionar todos esses pontos aqui. Peguei acho uns 500 pontos aqui só para poder testar. Tá? Vamos inserir aqui um gráfico. Olha lá. Tá? Então, o multímetro deveria estar mostrando um negócio desses aqui, ó, tá? Aqui está o valor do Duty Cycle, tá? Então, não é um valor em tempo, né? Já, então, já dá para perceber, né, que esses valores de saída, né, se eu jogar isso no dispositivo, é como se fosse uma tensão alternada, né, tá? Que está sendo jogada ali naquele dispositivo, tá? Então, esse circuito aqui, ele funciona, né, poderia ser uma fonte de tensão alternada, tá? No caso do Arduino, né, é muito uma fonte de tensão com baixa corrente, né, já que a corrente em cada um dos pinos aí é de mais no máximo 40 miliamperes, não, 40 não, é de entre 20 a 40 miliamperes, né? Então é uma fonte muito pequena, tá? Mas serve para a gente mostrar, né, que isso pode dar certo, ok? Então na semana que vem, né, eu explico melhor, né, como é que é ser feito. Desculpa por que o Tinkercad não está mostrando a função. E vou montar depois o circuito lá no real, né, e mostrar para vocês que como é que ele funciona direitinho. Ok, o Karen? Ok, professor. Tá joia, então. Bem, isso aí tá tudo lá no Classroom, né? Então é só o vídeo, né? Depois eu coloco ele ali, mas os links pro Tinkercad estão todos ali também, tá? Então qualquer coisa, se tiver dúvida, né, me procura.